Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui hoje para começarmos o último capítulo do livro Hernandes Dias Lopes, Derramamento do Espírito. Essa promessa é para você hoje. No último áudio, nós finalizamos o capítulo 4, que falou sobre o derramamento do Espírito, que tem o seu preço, certo? E nós falamos a respeito de voltar-se para Deus, né? A urgência da volta para Deus, encorajamento para voltar-se para Deus. E aí sim, nós vamos ter aqui o derramamento do Espírito produz resultados extraordinários. Então, quando Deus fende os céus e desce, os montes tremem na sua presença. Isaías 64:1. As nações se estremecem diante do Todo-Poderoso e os adversários do Senhor se apercebem da sua majestade absoluta. 64:2. Então aqui nós temos algo profundo, né? O que acontece, ó? Quando Deus, vou ler aqui na Bíblia Viva para vocês entenderem um pouco melhor. Isaías 64, 1 e 2. Quem dera o Senhor abrisse os céus e viesse à terra, os montes tremeriam na sua presença. O fogo consumidor da sua glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. Então as nações tremeriam diante do Senhor e os seus inimigos aprenderiam a respeitar o seu nome. Louvado seja Deus. Olha o que ele escreveu aqui no 3. Isso já aconteceu no passado. O Senhor desceu e fez coisas maravilhosas que nós nem podíamos imaginar. E os montes tremeram diante do Senhor. E é bem assim mesmo, né? Nossa, o Senhor acompanhou ali o povo de Israel no Egito, né? Acompanhou o povo de Israel no deserto. Então vamos ver aqui quais são os resultados desse avivamento que aguardamos, né? Porque nós estamos aqui, o derramamento do Espírito faz parte do avivamento. Primeiro é conversões abundantes. Isaías 44, 4 fala o seguinte: E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Então, um dos sinais visíveis e sem problema nenhum, tá? Sem irrefutáveis, que é algo irrefutável, não tem como a gente não saber, é que vai no derramamento do Espírito, é maravilhoso o crescimento da igreja, tá? É tremendo e espantoso ao mesmo tempo, porque muitas pessoas aceitam o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Jesus fez por mim e por você. Muitas pessoas aceitam, os corações mais endurecidos eles são quebrantados, os pecadores mais rebeldes são arrastados com cordas de amor aos pés do Senhor, em profunda convicção de pecado. Então, quando o Espírito Santo vem confrontar, irmãos, vem com a sua glória, desce sobre nós, derramado assim no coletivo, né? O que acontece? Muitas pessoas se convertem. Pode ver lá, quando desceu pela primeira vez, lá Pedro pregou, e se eu não me engano, não sei se é mais de 3.000 ou mais de 5.000, mas bom, independente, é 1.000 pessoas se converteram. Isso só os homens, tá? Então não sei se foi 3, se foi 5, não lembro. Mas muitas pessoas se converteram ali, naquele ato da pregação da palavra. Então isso é tremendo,
né? Eu vejo isso como algo assim maravilhoso. Pedro, ele fica aqui cheio do Espírito Santo, né? E assim acontece quando o Senhor vem sobre a igreja dele, né? Derrama do Espírito dele sobre a igreja. Então, as pessoas, elas se arrependem, elas quebrantam, elas se voltam para o Senhor. O próprio Deus varre dos corações endurecidos a incredulidade, e os que se salvam brotam como a erva e como os salgueiros junto às correntes das águas. Em tempos de avivamento, Deus trabalha para a igreja. Ele mesmo atrai os pecadores de forma irresistível. A igreja vê mais conversões em um só dia pela ação do Espírito do que em dezenas de anos de trabalho extenuante na força da carne. As pessoas, até então indiferentes e insensíveis, são convencidas do pecado. Os corações passam a ter sede de Deus e, em agonia de alma, as pessoas procuram colocar sua vida em harmonia com Ele. As multidões famintas abandonam suas crenças vãs e buscam o Senhor, o manancial das águas vivas. Glórias a Deus. Tá vendo? É uma coisa interessante. Em um só dia, em uma só experiência, né, descida do Espírito Santo, e você vê as pessoas se convertendo. E assim, que quem faz essa obra, gente, é o Espírito Santo de Deus. Igual como ele falou aqui, quando a gente quer fazer na força do nosso braço, da nossa carne, a coisa não anda, não funciona, não vai. Mas quando a gente busca se render aos pés do Senhor, quando a gente busca se render, né, ao Espírito Santo, o modo, a forma como fazer, tudo muda, porque Ele vai fazer de uma maneira que todos vão se achegar-se. Todos vão. Porque normalmente a gente que quer converter as pessoas. A gente. Só que não. Só que não é a gente que converte as pessoas. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é assim? O Senhor, nós só somos os instrumentos. E se for um instrumento afinado, então melhor ainda. Mas se não for, ainda assim ele faz a obra. Por quê? Porque ele não tem problema com o que ele vai usar. Então, mas eu quero ser um instrumento afinado. Eu quero ser um instrumento afinado porque fica muito mais legal e muito mais bonito, e eu sei que eu, de fato, estou participando dessa obra quando eu estou afinada. Mas quando eu estou desafinado, né, eu vou até fazer. Só que uma hora eu vou passar por uma prensinha, porque todo instrumento desafinado, o afinador vem e dá uma apertada, né, ou uma soltada, dependendo, mas aí eu sei que eu vou ser pressionada. E se de repente a minha corda quebrar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais ser usada naquele momento. Então é importante a gente entender isso, quanto os nossos corações precisam estar dispostos para o Senhor, voltados para Deus. Foi assim no Pentecoste, olha lá, quando o Espírito desceu, quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo num só dia. Quando o Senhor viu a missão Kawai Sisabantu na África do Sul em 1966, num poderoso derramamento do Espírito, imediatamente os feiticeiros mais embrutecidos pela cegueira do diabo vieram correndo, chorando, clamando pela misericórdia de Deus.
Aos borbotões das pessoas vinham de todos os lados, a ponto de os missionários não terem tempo para comer. Tamanha era a urgência com que os pecadores se apressavam para acertar sua vida com Deus. As casas já não comportavam a multidão que era atraída pela própria mão de Deus. Essas pessoas ficavam em campo aberto, debaixo das árvores, noite e dia, com ansiedade na alma, com um propósito único: entregar a vida ao Senhor Jesus. Hoje, nessa missão, há um templo para 15.000 pessoas, e são muitos os que ainda são alcançados por Jesus ali. Quando o braço onipotente de Deus se manifesta no avivamento, as barreiras são quebradas, os antros do pecado são invadidos, as portas do inferno são arrombadas, o império das trevas é saqueado e os pecadores, cativos de suas paixões e vícios degradantes, são levados aos pés de Jesus, onde recebem vida nova e abundante. O poder do Espírito é como uma dinamite que explode. É muito top, né? O coração mais endurecido, mesmo com um coração duro como ferro e insensível como a pedra, não se pode resistir a essa ação do Espírito Santo. Se alguém se confessa ateu, terá seus olhos abertos para ver que Deus é real e que não pode viver sem ele. Se alguém é agnóstico, vai compreender que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sendo alguém incrédulo, vai perceber a fé salvadora florescer com vigor no seu coração. Sendo idólatra, vai reconhecer que os ídolos nada são e que não existe senão um só Deus vivo e verdadeiro. Alguém que é espiritualista vai arrepender-se de estar preso pelas cordas da feitiçaria e vai buscar arrependimento, o perdão de Jesus. Alguém que se embrenhou nos caminhos sinuosos de falsas e perigosas seitas vai correr, quebrantado e arrependido para os braços do Salvador. Aquele que está amarrado pelas ataduras de suas paixões carnais e dominado por vícios degradantes vai conhecer o poder libertador do nome de Jesus. O que viveu na igreja, mas apenas representou um papel de convertido, vivendo uma vida dupla, vai ver as máscaras caindo e então a vida de Deus vai explodir em seu coração. Amém, eu creio que tudo isso é possível, irmãos, eu creio nisso. E aí devemos saber que ninguém é um caso difícil para Deus, não há impossíveis para o Senhor. E de fato não há, irmãos. Eu vi ontem um testemunho, né? O carinha tava falando no podcast. Eu não sei o nome dele, eu não sei quem é. Mas eu tava vendo o Rios vendo o Instagram, né? E aí ele contou o seguinte testemunho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele era ateu. Ele era. E ele falou que tava passando, né, pelo Facebook, passando os vídeos assim, né? E aí de repente ele chegou num vídeo onde o vídeo não era legal. Era um vídeo que tinha uma mulher e aí ela tava usando uns chifres, fazendo umas coisas meio estranhas e derramando pinga sobre o peito do cara. Uma coisa esquisita que aquilo chamou, ao mesmo tempo que chamou a atenção dele, ele ficou meio impressionado com aquilo, se arrepiou e passou, mudou o vídeo, né? Só que aquele vídeo, ele achou que era só mais um vídeo. E aí o que aconteceu? Ele pegou e passou o tempo, ele foi dormir. No que ele estava dormindo, sonhou com a mulher que estava lá no vídeo. Ele sonhou com ela. Só que sonhou com ela apertando ele. Aí ele acordou. Achou, foi só um sonho por causa do vídeo e tal.
Aí voltou a dormir de novo. Aí ela apertou mais um pouco. Aí ele acordou. E aí ele até então estava achando que era só um sonho, né? Ela fez isso umas 4 vezes com ele. E como assim? Se é só um sonho, a gente acorda e quando a gente volta a dormir, o sonho muda, né, gente? A gente sabe disso. Mas quando você acorda, o sonho tem continuação, tem alguma coisa estranha. E aí, na 4ª vez, ele acordou. No que ele acordou, a mulher estava em pé na frente dele, com a cara meia pálida, né? Olhando para ele. E ele olhando para ela. E aí ela virou e falou assim, o demônio, né, que estava ali, lógico. Olhou e falou assim: "Volta a dormir, porque senão eu vou te matar." Aí ele, opa, pera lá. Aí olhou para ela, falou assim: "Ainda eu sendo ateu, não acreditando em Deus, ele me dá autoridade. E eu tenho autoridade sobre você. E em nome de Jesus, vai embora." Aí aquela imagem foi dissolvendo assim, né? Na frente dele. E aquilo mexeu com ele, que a incredulidade dele foi embora no ato, né? E, desculpa. E ele pegou e falou o seguinte. Interessante, né? Aí ouviu uma voz. Falou assim, tá vendo? Os demônios, eles usam músicas, eles usam vídeos para se infiltrarem nos lares. Né? Ele ouviu mais ou menos isso. E ele concordou. E de fato, porque... E olha que foi algo bem rapidinho, não foi algo demorado, um vídeo de 1 hora. Não. Foi aqueles videozinhos, né? Tipo Reels, que passa no Facebook. Então, precisou de tudo isso para que ele cresce em Deus. Porque dali em diante ele mudou totalmente. Ele falou, opa, pera lá. Se tem coisa ruim, tem também a coisa boa, né? E eu quero a coisa boa para mim. Aqui, né, no derramamento do Espírito, não vai precisar acontecer essas coisas. Apesar de que, quando o Espírito Santo descer sobre nós, a igreja do Senhor vai ter autoridade, porque os demônios automaticamente vão buscar, né? Não deixar que isso aconteça. Igual ele fala aqui que as feiticeiras vêm, se arrependem, né? Todo mundo, os espiritualistas, né? As pessoas que seguem esse tipo de religião, entre aspas, né? Vai se voltar para Cristo. Mas você acha mesmo que vai ser super fácil? Não. Não vai ser fácil, porque os demônios que aquela pessoa carrega, eles não vão querer sair assim numa facilidade. Mas a autoridade que nós vamos ter no nome de Jesus, né? O Espírito Santo, ele próprio vai estar ali presente. Então, isso vai ter que sair de qualquer forma, porque o Espírito Santo vai estar ali mudando todo o rumo dessa história. Então, aqui, ó, devemos saber que ninguém é um caso difícil para Deus. Se ele derramar sobre nós o poder do seu Espírito, cairemos de joelho, com o rosto em terra, como Saulo de Tarso, pedindo a misericórdia do Senhor. E é bem isso. Não vai ter como a gente resistir. Essa é a realidade de todos os avivamentos que Deus concedeu à sua igreja. Quando John Knox chegou à Escócia em 1559, depois da terrível perseguição de Maria Tudor, muitas vezes sua mulher o chamava para comer e ele, prostrado com o rosto em terra, dizia: "Como posso comer se meu povo está indo para o inferno?" Prosseguia na sua oração e clamava a Deus debaixo de lágrimas copiosas: "Dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro."
No ano seguinte, em 1560, a Escócia já não era mais a mesma. A religião oficial não era mais a católica, mas a presbiteriana. Multidões renderam-se a Cristo em resposta às orações e à pregação de John Knox. Quando João Wesley, o evangelista do coração aquecido, se levantava para pregar, as multidões eram fuziladas por tamanha convicção de pecado que os homens mais endurecidos se derretiam em choro copioso, buscando o socorro de Deus. A palavra esmigalhava como martelo os corações mais insensíveis, feria como espada as consciências mais cauterizadas, inflamava com fogo os corações mais gelados. E pecadores aos montes corriam para os braços de Jesus. Quando Jonathan Edwards, depois de jejuar e orar por uma semana, pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, a multidão presente chorava, gritava e gemia, sob forte convicção de pecado. Caíam dos bancos, prostrando-se de joelhos, rogando ao Senhor misericórdia. Quando David Brainerd, embrenhado no coração das selvas, cheios do poder do Espírito, pregava aos índios canibais, rudes e endurecidos, viu as torrentes de Deus descerem sobre aquele solo ressequido, e milhares de almas saíram da garganta do inferno. Hoje a igreja está fraca e sem poder, por isso não há crescimento. O crescimento vem de Deus, é Ele quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. Mas quando as janelas do céu se abrem e o Senhor derrama o seu Espírito, multidões são despertadas. O reino das trevas é despovoado e a igreja alarga o espaço das suas tendas. Ah, como aspiramos ver neste dia essas maravilhas de Deus. Só um derramamento do Espírito pode reerguer a igreja e trazer as multidões perdidas e famintas ao colo do bom pastor. Amém. Então aí nós vimos o que? Conversões abundantes. O quanto o Senhor se move nos corações dos homens quando o Espírito Santo é derramado sobre nós. 2. Nós vamos falar sobre testemunho usado pela palavra. Um dirá, eu sou do Senhor. Isaías 44, 5. Hoje, apenas 5% dos crentes já ganharam uma pessoa para Cristo. Talvez esse número oscile aí, né? Porque faz um tempinho que esse livro foi escrito. Apesar que a primeira edição foi de 1996. Então, esse número aí pode já ter sido alterado. Os outros 95% estão omissos, calados, encavernados, acovardados e amordaçados. Muitos vivem escondidos, não têm coragem de se comprometer com Jesus, seguem o Mestre de longe. É verdade. As pessoas, muitas delas, ficam com vergonha, ainda mais hoje, que tem essa história, você não pode falar de Jesus nos ambientes, você não pode falar de Jesus na escola, você não pode falar, de Jesus, falar de Deus, nas vias públicas. Tem muito disso hoje. Fora que as pessoas acabam se guardando e não colocando aí o que de fato o Senhor tem feito na vida dela. Todavia, quando o Espírito Santo vem e inflama o coração, os crentes tímidos perdem o medo. Saem da toca, do casulo, dos quatro paredes e vão lá fora, onde os pecadores estão nos becos, nas praças, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nas fábricas, nas lojas, nas casas.
e testemunham com ousadia e autoridade, dizendo: Eu sou do Senhor. Minha vida pertence a Jesus. Estou comprometido com Ele. Jesus é o Senhor da minha vida, do meu lar, dos meus negócios. Ele é o prazer maior da minha vida. Ele é a minha alegria, a minha paz, minha herança, o meu tesouro mais precioso. Então, hoje, a gente não precisa ter medo. Sabe uma coisa que eu vejo? O Senhor está conosco. Quando a gente tem medo, o medo não vem do Espírito Santo. O medo vem da gente. A gente fica tímido, tanto que a palavra fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque os tímidos ficam naquela timidez e eu era assim. Agora eu vou falar de mim. Eu era muito tímida mesmo, ao ponto de ter medo, né, vergonha de falar com um estranho, de pedir algo até mesmo para os meus pais. Então, eu era tímida ao extremo. Mas o Espírito Santo me libertou dessa timidez, louvado seja Deus. Porque hoje eu não tenho medo, não tenho vergonha do que vai acontecer comigo, né? Não tenho. E assim, eu tenho, o Espírito Santo foi derramado sobre mim de uma maneira tão especial que eu nunca tinha levado a palavra na igreja ou dado aula numa escola, no EBD, que é assim que as pessoas começam, né? Eu nunca tinha feito isso. A única coisa que eu fazia na igreja era tocar piano. Até então. E de vez em quando eu ajudava na ação social, né? E assim, eu sabia que aquilo não era, entre aspas, nada, né? Eu acho que eu poderia fazer mais coisa. E acho que eu poderia exercitar, tinha mais dons para exercitar. Que eu só estava ali no talento. E o Senhor, quando foi derramado sobre mim o Espírito Santo de Deus, houve algo diferente. Houve algo diferente na minha vida. E eu passei a orar mais, a buscar mais, a entender mais sobre o Espírito Santo. Eu busquei, eu quis, eu fui atrás. Não de dons e talentos. Não. Isso é consequência. Não de milagres, não de nada. Eu queria saber quem habitava em mim. Eu fui atrás e eu tenho essa convicção. Eu tenho fé que o Senhor, Ele está disponível. Então, hoje eu sei que tudo que eu faço, né, tudo que é proposto para mim, para eu fazer, eu sei que é direção do Espírito, né, tudo que eu venho fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me chamou. Ele me chamou e ele quer que eu faça. O que exatamente eu ainda não sei, mas algo especial ele tem. Ele tem usado a minha vida, usou a minha vida lá no Instagram, na sala de oração, né? Começou com as orações, e aí ele foi tirando a minha timidez de falar, né? Porque eu tinha vergonha do que as pessoas podiam pensar, do que as pessoas, né? Ainda mais quando a gente tem vários vícios de linguagem, tem dificuldade de se expressar, e aí a gente se perde toda, não sabe como fazer, e porque é o meu caso. A timidez, ela bloqueia, ela não dá nem oportunidade de a gente pensar como que eu vou fazer. Mas aí quando você se dispõe, o Senhor traz tudo prontinho. É engraçado isso, né? Que
Que o Senhor vem e ele manda assim fresquinho, ó. E aí você fica, uau, é isso. Sabe, é isso. Por quê? Porque você busca o Espírito Santo. Eu busquei o Espírito Santo, eu busco o Espírito Santo na minha vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Porque o que eu quero fazer, ele é fraco. Começa hoje, amanhã termina, porque não é algo precioso e valioso, não. É algo passageiro. Mas aquilo que o Senhor tem para mim não é passageiro. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. E eu preciso finalizar esse propósito, esse chamado. E se eu ficar dando rodeios, fazendo outras coisas, eu não vou conseguir finalizar o que eu preciso. Então, cada livro que eu venho aqui estudar com vocês, cada livro que o Senhor propõe no meu coração, o Senhor mostra qual livro Ele quer que a gente venha passar um tempo aqui juntos, na igreja. Hoje eu falo na igreja, sim, nunca fui lá pregar diretamente, mas eu dei aula na IBD. Eu fui lá passar informações, fui lá fazer oração lá em cima, uma coisa que eu não fazia, gente. Orar lá em cima no altar, não. O máximo que eu fazia para ir lá no altar era cantar, né? Que eu faço parte do Ministério de Música e tocar. Fora isso, estava fora de cogitação. Eu recusava, eu não aceitava. Já fui orar algumas vezes, mas depois que eu tive as minhas experiências com o Espírito Santo de Deus, eu coloquei a vergonha no bolso, a timidez no bolso e fui encarar o que o Senhor tem para minha vida, primeiramente, né? E assim trazer aqui para vocês, porque é a palavra de Deus. Ela é a que nos move, que nos sustenta, que nos faz viver de uma maneira diferente. E o Espírito Santo vai trazendo uma diferença enorme sobre nós, uma mudança enorme. Então, quando a gente precisa ter essa coragem de testemunhar, mas quem enche-nos de coragem, porque o Espírito Santo, ele é ousado. Ele é ousado. Então, é ele que pode fazer. Porque se for a Delma não estaria aqui. A minha timidez é tanta que hoje eu prefiro fazer áudio do que vídeo. Pode ver, vocês mais me ouvem do que vocês me veem. Por quê? Porque eu me acho feia, eu me acho... Não, porque eu quero que a imagem que vocês tenham mais de mim é da minha voz. Porque é a voz que ecoa, é a voz que clama, é a voz... E se... Sem uma imagem. E quem não me conhece, veja aí uma foto, certo? Mas eu preciso que dessa coragem, né? Que só vem do Espírito Santo e é através dela que eu faço isso aqui. E graças a Deus é o que o Senhor me deu. Pode ver que eu uso mais áudios do que vídeos. Então vamos lá, continuando aqui. Então a gente já sabe que testemunho usado pela palavra, ele vem do Espírito Santo. Todavia, quando o Espírito Santo vem, inflama os corações do tímido, perdem o medo, saem da toca, né? E o Senhor nos enche aí com ousadias, e nós temos ousadia para falar onde quer que nós formos, né? Nós temos vergonha de, vamos supor, as pessoas às vezes estão junto conosco, trabalha conosco, estuda conosco e não sabe que nós somos cristãos. E nem vê a atitude de cristão em nós, porque às vezes, vamos supor, nós não falamos nada, mas as pessoas vêm até nós, você é crente?
Eu amo quando isso acontece. Eu vejo uma coisa diferente de você. Nossa, você brilha de uma maneira especial. Entende? Isso é gratificante. Você não precisa fazer nada, nem falar nada. Você só precisa viver. A igreja está presente em todos os segmentos da sociedade. Como o fermento, ela pode permear toda a massa. Se cada crente cheio do Espírito se levantar para dar testemunho vibrante do Evangelho, haverá uma tremenda revolução. Os alicerces do inferno serão abalados, a Igreja Apostólica invadiu todos os quadrantes do Império Romano em menos de 50 anos, porque cada crente tornou-se uma testemunha ousada de Jesus. Ninguém pode deter a Igreja se ela compreender essa verdade e a coloca em prática. Ninguém pode parar a Igreja do Senhor. Ninguém. Imaginemos o impacto que as pessoas sentiriam se os alunos e os professores evangélicos cheios do poder de Deus se levantassem em sala de aula, nas escolas e nas universidades dizendo: "Eu sou do Senhor". Milhares de alunos, ao verem a obra de Deus na vida desses cristãos, se renderiam a Cristo. É impossível ser revestido do poder do Espírito Santo e ficar acomodado. Verdade. Howell Harris, por exemplo, no dia 30 de março de 1735, foi à igreja paroquial de Targarth, no país de Gales, e ali ouviu o ministro anunciando que a ceia do Senhor se realizaria no domingo seguinte. O pastor, sabedor de que muitos irmãos estavam ausentes da ceia, disse à congregação: "Muitos deixam de comparecer à ceia do Senhor porque não se sentem preparados. Quem não está preparado para participar da ceia não está preparado para orar. Quem não está preparado para orar não está preparado para viver. E quem não está preparado para viver não está preparado para morrer." Esse aviso explodiu como bomba no coração de Horace Harris, e no instante ele rendeu-se a Cristo. No dia 18 de junho de 1735, outra experiência gloriosa lhe aconteceu quando estava lendo a Bíblia e orando na torre de Lagaste. Ali o Espírito de Deus foi derramado sobre ele com poder. Seu coração começou a arder de compaixão pelas almas. Como não sabia pregar, começou a visitar os enfermos, lendo para eles alguns livros evangélicos. A unção de Deus era tão forte sobre ele que, à medida que ia lendo, as pessoas que o escutavam iam se convertendo. Daí a pouco as pessoas iam se ajuntando em grandes grupos para ouvirem as suas leituras. Mais tarde, Deus o dotou de grande eloquência e ele veio a ser um dos maiores pregadores daquele século, levando a Cristo milhares de vidas. Enfrentou oposições, perseguições e ameaças de morte, mas com ousadia testemunhou com poder em todo o seu país. Até o funeral desse valoroso homem trouxe sobre a sua terra um poderoso despertamento. Mais de 20.000 pessoas estavam presentes. A ceia do Senhor foi celebrada. Centenas de pessoas foram convertidas a Cristo numa manifestação viva de Deus no meio de uma grande multidão presente. Quando Deus envia sobre a igreja o seu Espírito, ele tem um firme propósito: que a igreja tenha poder para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Irmãos, mês passado a gente ouviu tanto esse versículo e é verdade isso. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, sabe? Ninguém pode parar o que o Senhor colocou sobre nós. O Espírito Santo é muito maior do que qualquer outra coisa, de qualquer outro espírito, de qualquer coisa deste mundo.
Ele está aqui. Ele já está aqui. O Senhor não vai trazer ele de volta. O Senhor vai dar. Ele vai se manifestar, porque ele tem um poder grandioso. Mas a gente precisa querer. A gente precisa querer. Olha lá. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em cada coração que aceita Jesus. Mas se você quer poder, você precisa buscar. Se você quer poder, você precisa renunciar. Se você quer poder, você precisa se entregar e entregar a todos os que estão ao seu redor. Porque às vezes a gente quer cuidar dos outros e não entrega para o Senhor. Meu Deus, isso é muito forte. Mas o que acontece? Às vezes a gente acha assim, não, mas eu não quero poder, não. Para que poder? Para que poder? Não, assim tá bom. Eu já aceitei a Jesus. Tô aqui na minha casa, sossegada. Não preciso ser movida para canto nenhum, não. Entende o que acontece? O Senhor não chama quem tá sem fazer nada. O Senhor chama aqueles que estão trabalhando. E aí, a gente vai fazendo. Quando Moisés foi chamado, Moisés estava fazendo algo. Moisés estava cuidando das ovelhas. Davi, quando foi chamado, Davi estava fazendo algo, estava cuidando das ovelhas. Até Saul, quando foi chamado, Saul estava fazendo algo. Procurando a... Esqueci o nome do bicho dele lá, que não era ovelha, era outra coisa. Esqueci, mas ele estava procurando porque era do seu pai, ele estava fazendo algo. Então, o Senhor não chama quem não está fazendo algo. Quem está deitado, simplesmente, né, tirando um cochilo. Não. Na Bíblia não fala assim, fulano foi chamado, estava deitado. Não estou falando que é pecado, irmão, estar deitado, descansando. Não, porque isso também é bíblico. Mas sempre, a pessoa está sempre fazendo algo. E claro que ela vai ter o seu momento de descanso. Mas a gente tem que entender isso. A gente precisa estar ali, firme com o Senhor. Porque uma coisa que eu ouvi, o pastor mesmo, Hernandes, hoje falando, que nós somos preparados para cumprir o nosso propósito. Moisés, ele tinha um chamado desde novo, desde lá quando Abraão, o Senhor estava contando para ele o que ia acontecer com o povo dele. Moisés já tinha um chamado desde lá. Antes da profundeza, antes de vir ao mundo, ele já tinha um chamado. Entende? E só que ele nasceu e já foi fazer esse chamado? Não. Já foi cumprir? Não. Teve o processo. E às vezes a gente não quer passar pelo processo. E acha que o processo é a vontade de Deus. Não é. Processos são processos que vai nos levar ao que nós temos que fazer. Igual eu era tímida, eu era assim, eu era assado, não era? Não era cheia? E eu passei pelos processos para que hoje eu tivesse autoridade para poder falar. Para que hoje eu pudesse ter autoridade no nome do Senhor Jesus, para poder ter um testemunho vivo e eficaz. O Senhor não faz nada além, nada é coincidência na nossa vida, nada é destino, tudo é Deus, certo? O sinal evidente de uma pessoa revestida de poder não é falar em outras línguas, mas amar profundamente as almas perdidas e testemunhar a elas com ousadia. Gente, falar em línguas é um dom do Senhor, do Espírito Santo, sim, mas só isso, não é nada se não houver uma mudança na sua vida. Porque o dom de línguas, a palavra de Deus diz que ele é para nossa própria edificação. E isso não significa que não seja, não é importante. Não é isso que eu estou falando.
tá? Não é isso que eu tô falando. É para nossa própria edificação, porque ela edifica a nós mesmos, o nosso espírito, edifica o nosso espírito, para que nós sejamos fortalecidos no espírito e tenhamos aí como dons para edificar a igreja. Porque o dom de línguas, ele vem junto com outros dons. Meu marido mesmo falou isso para mim. Olha, Delma, o dom de línguas, ele vem com outros dons, porque o dom de língua, ele só edifica você. E nós estamos aqui para edificar uns aos outros, certo? Então, se ele só vai edificar a minha pessoa, o meu espírito, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que outros dons virão para que eu possa edificar a igreja. Qual vai ser o dom? Não sei, mas ele vem junto. Então, isso é óbvio, certo? Então, não adianta você achar que uma pessoa que fala em línguas, ela tá cheia do Espírito, cheia do poder do Espírito Santo. Porque às vezes não, às vezes ela está sendo que trabalhada para que ela seja cheia do Espírito Santo. E muitas vezes ela está passando por um processo. Então eu preciso amar, porque, gente, vem tudo junto. Vem junto. Quando a pessoa tá ali com o Espírito Santo, tá ali junto com o Espírito Santo, tudo vem. É lindo. É lindo porque é o que vem no meu coração. Tudo aquece, sabe? Você quer falar de Jesus, aonde você vai. E assim, vem, é maravilhoso. Mas às vezes você não sabe nem como fazer, como agir e tal, mas aí o Espírito Santo vai limpando todos os obstáculos. Não adianta eu falar em línguas e a minha casa tá uma bagunça. Não adianta eu falar em línguas e não olhar para pro próximo que está ao meu lado. Adianta, não. Eu vou ser o quê? Tratada no espírito através das línguas e aí isso vem para fora. E aí eu vou arrumar a minha casa, e aí eu vou cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar dos que estão à minha volta. Eu vou ser uma pessoa melhor. E aí Jesus vai brilhar sobre mim. E aí o mundo vai saber quem é Cristo através da minha vida. O mundo que eu digo começa as pessoas à minha volta, né? Porque as pessoas vão ter certeza que você é de Jesus. As pessoas cadê? A palavra testemunha significa mártir. Nós, portanto, recebemos poder não apenas para viver e pregar, mas sobretudo para morrer, se preciso for, pelo testemunho do evangelho. Quem foi batizado com esse poder do céu não recua diante dos perigos, não retrocede diante de ameaças, não se acovarda diante de açoites, cadeias e prisões. Quem conhece o poder de Deus não treme diante do poder da morte. Aleluia! A Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão. Provérbios 28:1. Ainda que os homens na sua fúria e perversidade o açoitem, o maltratem, o firam e o matem, ele não cessa de falar do nome de Jesus. Amém. É isso. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz, real esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor. Quero proclamar que é Salvador, que transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou. Eu só quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida. Para ti darei meu coração, seja na vida ou na morte. Quero servir a ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor. Essa música, ela é muito forte.
é uma música assim que mexe comigo. Já falei isso aqui outras vezes, eu acho. E toda vez que eu canto ela bate lá fundo. Porque aí vou lá e será que eu tô aqui, ó, tô pronta para ser uma mártir, se fosse para ser, né? Mártir é o quê? Testemunha. Mas assim, não é bonito, que você vai perder a sua vida. Você morreria pelo nome de Jesus se viesse a perseguição? Nós estamos cheios de irmãos lá não sei aonde, né, em vários países aí, que estão o quê? Trancados, perdidos, no sentido de que as pessoas da própria família entregam eles para serem presos porque eles não precisam negar Jesus. E aí? Será que eu e você faria isso? Ficaria de boa? Sabe? Quando a gente tá cheio do Espírito Santo, a gente faz. Mas se a gente tá só no oba-oba, se a gente tá... Ah, só porque fulano é crente, eu também tô... Ah, eu vou na igreja de vez em quando. Ah, Ai, é tão gostoso ouvir a mensagem do meu pastor, então eu vou lá. Calma meu coração. Eu sinto uma paz, menina, precisa ver. Né? Tem gente assim. Mas se chegarem chegando, falando assim, nega o Senhor Jesus, ou senão você vai fazer isso, ou senão você vai fazer aquilo, ou senão você vai sofrer isso. Pessoa, rapidamente, você acha que não? Porque ela não tá lá de oba-oba. Então nós precisamos ver se nós estamos, de fato, vivendo no poder do Espírito ou se nós estamos de oba-oba. Foi assim com o pré-formador John Hus. Ele conheceu o poder do Evangelho através dos escritos de John Wycliffe, acho que é assim. Começou então a pregar na Boêmia a salvação pela fé em Cristo Jesus. Os bispos o perseguiram, intimidaram-no, constrangeram-no se retratar de suas pregações evangélicas. Mas ele jamais retrocedeu. Prenderam-no em um calabouço, angustiaram-lhe a alma e afligiram seu corpo com escassez de pão. Mas John Hus, sereno e seguro, manteve-se firme. Enviaram-lhe uma proposta para que abandonasse sua pregação e, em troca, receberia imediatamente liberdade. Ele respondeu sem detença: se me soltarem hoje, amanhã estarei nas praças pregando o evangelho novamente. Isso é estar cheio do poder, irmãos. Isso é se render ao Espírito Santo. Não ter medo do que possa acontecer. Você vai, você fala. Porque você já sabe que o seu futuro não é aqui. O seu futuro não é aqui. O seu futuro é lá na glória. Você vai ter uma vida maravilhosa com o Senhor. Então, pode ameaçar como for. A pessoa não deixa de se alegrar no Senhor. Pronunciaram então sua sentença de morte. Os bispos zombaram dele, mas como um príncipe de Deus, permaneceu imperturbável. Exortaram-no a retratar-se novamente, mas ele voltou-se para o povo e disse: com que cara, pois, contemplaria os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não. Aprecio mais a salvação do que esse pobre corpo, ora destinado à morte. Os bispos então o amaldiçoaram e colocaram na sua cabeça uma carapuça em que estavam desenhadas figuras horrendas de demônios com as palavras arque herege. Com muito prazer, disse Rus, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor, Jesus, que por mim levastes uma coroa de espinhos. Quando a levavam para a estaca,
Quando o levavam para a estaca, os prelados disseram: Agora votamos tua alma ao diabo. E eu disse: John Hus, entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste. Então, foi entregue às autoridades seculares e levado para o lugar da execução, acompanhado por um numeroso séquito. Ali seu corpo ardeu em chamas enquanto cantava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que sua voz silenciou na terra e foi entoar louvores a Jesus no céu. Ó, aguardamos o tempo em que cada crente impactado pelo poder do Espírito dirá como aquele 4 leprosos no arraial dos Círios: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos. 2 Reis 7:9. Eu vou ficar por aqui. Ainda falta só mais um trechinho e a conclusão. Mas que testemunho, né, irmãos? Que testemunho desse homem, John Hus. E quantos outros testemunhos? E será que o meu, o seu, também tem sido um testemunho chamado a atenção? Nós não morremos por Cristo, em carne e osso, né? Mas nós morremos para o pecado. Nós morremos e tomamos uma decisão de honrar e adorar o nosso Deus. E isso é muito forte. Renunciar para viver e aceitar o que Jesus fez por nós. O seu querer para poder chegar aos céus. É um trechinho de uma música antiga que minha mãe ouvia. Mas naquela época não fazia sentido para mim. Eu ouvia, mas hoje minha alma tem sede do Senhor. Hoje a minha alma quer viver mais pro Senhor. Sabe? Não busca. Se eu falar assim, você tem alguma coisa, né? Você quer. Até os meus sonhos, muitas vezes, acabam ficando. Porque não tô falando que sonhar é pecado, tá, irmãos? Não é isso. Mas a gente nunca sabe os planos do Senhor, porque os planos dele é muito maior do que os meus. E não tô falando que eu já tô top, né? Top das galáxias. Não. Eu não tô top das galáxias. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. E eu preciso ser moldada todos os dias da minha vida. E eu quero. Porque quando a Delma se ir dessa terra, né? Se for, as pessoas possam. Que normalmente, igual a gente tá sabendo desse cara, né? Desse John Hus. Porque ele já morreu. Já foi. As pessoas escreveram sobre ele escreveu. Virou história. E qual vai ser a minha história? Será que no final, olha, a Delma, ela pregou o evangelho. Igual, tem a senhora que levou o evangelho para minha casa, né? A dona Dalva, o nome dela, a gente chamava ela de dona Dalva. Era uma senhora que ela não ia comprar pão sem levar a Bíblia. Ela falava assim, se houvesse uma oportunidade, né? Tava ali a palavra, porque é só abrir e o Senhor fala. Então ela não fazia nada sem a Bíblia dela.
E ela fazia com tanto amor, com tanta dedicação. Ela discipulou meu avô, minha mãe, os vizinhos ali, tanta gente daquele bairro, meu Deus. Entende? Quando ela faleceu, tinha vários frutos ali sentados naqueles bancos. Isso é gratificante, irmãos. E não fez nada para sua própria vanglória. Ela foi uma missionária ali, uma discipuladora naquele bairro, sabe? E eu? Aí eu trago para mim as lições. Eu fico, e eu, Senhor? E eu? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Eu quero agradar o meu Deus, fazer o Senhor sorrir. Eu espero que você também queira fazer o Senhor sorrir. Santo Deus, Deus querido, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. E eu espero, Deus, que não seja somente eu aqui se entregando ao Senhor novamente, mas que muitos outros, ó Deus, estejam fazendo a mesma coisa que eu agora, renovando, se consagrando, renunciando, se purificando, se limpando no sangue de Jesus. Senhor, que o Senhor venha sobre nós com teu Espírito Santo. Se o teu Espírito Santo não estiver sobre nós, não tem como, ó Deus, encerrar a timidez, não ter como ter palavras, ó Pai. A palavra do Senhor não é viva, não é eficaz sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a testemunha que estava lá desde a fundação do mundo. E é Ele que põe convicções em nossos corações de crer, confiar. É Ele que nos faz, ó Deus, se alegrar em meio às tristezas, em meio às indiferenças. É Ele que nos faz parar de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar para o próximo com bondade e amor. É Ele, ó Deus, que nos faz ter iniciativa para cuidar das pessoas. É Ele, ó Deus. Se não for o Espírito Santo sobre nós, nós não poderíamos fazer nada. Iria ser dar murro em ponta de faca. Então, Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos encher, derrama mais e mais de Ti sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos viver a plenitude do Espírito. Senhor, eu não quero estar sozinha, eu não quero, Senhor. Quero que isso aconteça com a Tua igreja. Eu quero que isso, Deus, venha sobre cada irmão, cada irmã verdadeira, que nós possamos ser batizados com teu fogo, que essa chama aqueça o meu coração, assim como aqueça o coração de cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, e de quantos forem precisos, ó Pai. Tem tantas pessoas falando, tem tantas pessoas mostrando. Então, ó Deus, que o Senhor seja louvado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém.